Podcast, curso de psicologia do Centro Universitário FUNORTE. Hoje vamos conversar sobre o tema A multiplicidade de experiências que o campo acadêmico oferece. Nosso convidado de hoje é o acadêmico do 10º período de Psicologia, Nathan Lopes, no FastCast. O podcast do Centro Universitário FUNORTE. Muito bem, gente. Eu, Fred Silva, no FastCast aqui da FUNORTE. E hoje eu recebo o acadêmico do 10º período de Psicologia, o Nathan Lopes. E aí, Nathan, como é que você tá? O tema hoje, a multiplicidade de experiências que o campo acadêmico oferece. Olha que maravilha, hein? Muito bem. E aí, Nathan, como é que você tá, Nathan? Tudo bem? Fala pra gente um pouco sobre como é que foi seu ingresso aí no curso de Psicologia. Então, Fred, é um prazer estar aqui em mais um podcast da instituição. Fui convidado, sou agraciado por estar aqui. E aí nós vamos abordar um tema muito importante, que eu julgo ser importante para as pessoas que querem entrar nesse ramo acadêmico, né? Quer cursar a faculdade, e também para os acadêmicos que já estão aí cursando, que já estão finalizando. É um tema interessante porque quando a gente se ingressa na faculdade, são diversos fatores, ansiedade, são coisas que acontecem, que vêm ao nosso encontro e que às vezes dificulta e faz o acadêmico ficar um pouco amedrontado naquela situação. Então eu vou trazer algumas experiências que eu vivi, né, nesse período. Hoje eu estou no 10º período de Psicologia, já estou, né, praticamente finalizando, já sentindo um pouquinho de saudade, porque quando a gente inicia, a gente nem imagina, né, que vai passar tão rápido, a gente já fica querendo chegar nos períodos finais. Mas aí quando chega no final a gente já passa a sentir saudade, porque é muito bom. Quando eu entrei na faculdade, eu tive algo singular que aconteceu comigo. Foi algo assim, e dos demais acadêmicos teve uma certa diferença. Porque quando eu cheguei na faculdade, os acadêmicos já tinham recebido o conteúdo e já estavam participando da primeira avaliação. Então, devido ao fato ali de eu ter feito a matrícula, e aí teve processos de mudança, financiamento próprio da faculdade, mudando para o FIES, eu acabei entrando um pouco depois. E aí eu lembro como hoje, que eu cheguei na coordenação, perguntei onde era a sala de psicologia, e o pessoal me informou: após o bebedouro ali, a primeira sala à direita, e eu fui. Ao entrar na sala, você já se prepara, né? Então, nesse corredor, por mais que era curto, parecia um corredor enorme, de tanto medo, ansiedade que eu tava de encontrar pessoas. A gente até fica torcendo pra encontrar algum acadêmico que a gente já conhece, né? Pra gente se enturmar mais rápido. E aí, quando eu cheguei na porta, pedi licença, dei boa noite e entrei, eu percebi que a sala tava um layout diferente do que a gente, né, é acostumado. O pessoal tava com as cadeiras ali, mantendo um distanciamento, e olha que a gente nem estava em período pandêmico ainda. Eu me ingressei na faculdade ali nos meados de 2017. Então, eu fiquei assim observando, mas aí já fui pro fundo da sala, que a gente, né, também já quer ficar um pouco fora da visão, e até pra se adaptar também a essa coisa nova, a esse ramo. E aí um dos acadêmicos, que eu me recordo aqui, o Jamil, e a acadêmica Valquíria, me perguntou: você é novato, tá iniciando hoje? Eu, sim. Aí eles me alertaram: hoje é a avaliação, você podia ver com a coordenação, porque senão você vai ser prejudicado, uma vez que você não teve, né, não pegou o conteúdo. E aí eu saí da sala um pouco triste e fui na coordenação. E aí eu fiquei pensando: nossa, eu tô atrasado, já é um problema, eu já tava com medo desse, como é na faculdade, a gente tem certas curiosidades desse ramo acadêmico. Mas aí, ao procurar a coordenação, o pessoal falou: não, vai dar tudo certo, a gente vai conversar com os professores. E aí aconteceu algo especial. Eu entrei em contato com o professor Antônio César, que ia dar uma matéria de relação interpessoal. Nada melhor que uma matéria como essa para me ajudar, né, a enturmar, para me apresentar para a turma. E aí essa matéria era no sábado letivo, então durante a semana ia ter avaliação para os acadêmicos. Eu não pude participar, mas no sábado ele falou: não, Nathan, pode vir, eu vou te apresentar para a turma. E aí eu fui. E no sábado eu fui muito bem acolhido ali na instituição pelo professor Antônio César. Me apresentou para os demais colegas, e aí o pessoal já estava ensaiando a mostra de teatro, que é algo que marcou a minha carreira acadêmica ali na fase.
eu perguntei, professor, dá tempo eu participar desses ensaios? Dá tempo eu me organizar para me participar do teatro? Ele, com certeza, pode ficar tranquilo, a gente vai te passar os textos. E aí eu tive o prazer de participar desses ensaios e de entrar nessa apresentação da Mostra do Teatro. E mais do que isso, a Mostra do Teatro foi algo tão emocionante, foi algo que trouxe tanto impacto que nós resolvemos, eu junto com o Antônio César, ele me convidou e eu me senti bastante privilegiado, afinal a gente estava ali no primeiro período ainda, para participar de um grupo, um projeto de extensão da faculdade, que ele sempre teve o desejo no coração, e aí ele me convidou para estar junto com outros acadêmicos criando o Arte Psi. E nós criamos ali o Arte Psi, e esse grupo, nos demais períodos, nós atuamos em diversas áreas da faculdade, em diversos campos, fizemos viagens, e foi algo assim que eu até demorou a cair a ficha, né? Porque foi muito rápido, foram coisas que aconteceram assim de forma muito rápida, e a faculdade ofereceu diversas oportunidades. Então, essa experiência que eu tive, que no decorrer do período, né, dos períodos, aconteceram coisas que eu trago de lembranças e eu trouxe para esse podcast até para estímulo de pessoas que aí têm desejo de cursar uma faculdade. Às vezes a pessoa tem medo, fala, não, como que eu vou sair do ensino médio, eu não estou preparado, como que eu vou me deparar com mestres, doutores, na academia do saber. E aí são várias perguntas, será se esse é o curso que eu quero? Será se essa é a profissão que eu quero seguir? Eu falo com vocês, o primeiro passo de fato é ingressar à faculdade, porque quando você está no campo, se tem um local que é receptivo, que você pode mostrar de fato quem você é o campo acadêmico. Então ali não tem lugar para preconceito, ali não tem lugar para discriminação, ali não tem lugar para segregação, né? Ali você encontra a pessoa, a realidade dela, o que ela quer ser, o que ela tem vontade de ser. E aí a gente descobre vários talentos, a gente descobre coisas que às vezes eu nem almejava estar apresentando, e ali a faculdade me estimulou para mim estar à frente de diversos trabalhos e apresentando coisas nessa temática. Ô Natan, eu gostaria de saber sobre a estrutura da fase. Se foi importante para você e você acha que é importante para os que querem ingressar na faculdade? Então, Fred, a estrutura da fase é uma estrutura ideal para quem está em busca de uma faculdade bacana, de uma faculdade que atende. Por quê? Ali na fase a gente tem um acesso muito bacana, tem espaços para você. Eu mesmo, como gosto muito de música, então diversos lados ali da fase eu ficava com meu violão nos intervalos. A gente já chegou a fazer adorações ali com o pessoal, chegou a fazer festinhas ali próximo à cantina, fizemos um momento também com música, dinâmicas. E tem uma parte da fase que é uma das partes que eu mais gosto, que é na primeira entrada você já se depara com o teatro, com o auditório, né? Então é um local muito bacana, onde nós fizemos apresentações muito marcantes. Eu lembro de uma apresentação que nós fizemos, que foi a Cura Gay, e aí eu me recordo até hoje, estava ali o professor Warney, estavam representantes da Unimontes, que eu não me recordo o nome aqui, mas pessoas que trouxeram muitos depoimentos, muita coisa, desmistificou coisas que o pessoal às vezes, né, tem dúvida ou acaba colocando como correto e não é o correto, e aí esse teatro foi muito bacana. E eu lembro que eu saí de um corredor cantando e a acadêmica Ciele saiu de outro, e nós nos encontramos no meio do teatro, e aí é maravilhoso quando você se depara com um acadêmico chorando, assistindo a sua apresentação, professores emocionados. Então esse momento foi um momento assim que trouxe muito conhecimento e também uma leveza pro coração, né? Porque o acadêmico, ele não adianta eu virar aqui e falar, vai ser uma vida fácil, vai ser uma vida bacana, né? A gente vê aí os memes na internet, em redes sociais, o pessoal fala, meu dinheiro foi todo pro Xerox, eu não aguento essa avaliação, não tem nada a ver do que eu peguei. O campo acadêmico, ele é o mesmo campo ali de ensino que você enfrenta no ensino médio, que você enfrenta no ensino fundamental, porém,
você tem mais acesso, e aí como você traz essa questão da estrutura da fase, é algo que a gente pode exemplificar muito bem. Então o acadêmico ele vai encontrar diversas coisas ali, laboratórios, diversos laboratórios de informática. O pessoal, eu mesmo fiz muitos trabalhos, utilizei a biblioteca, uma biblioteca muito aconchegante. Você fica na biblioteca vendo a Avenida Sanitária ali, né, o pessoal fazendo a caminhada. Então, de fato, eu me sentia em casa, né? Me sinto em casa. Esse período pandêmico nos afastou um pouco da faculdade, da forma presencial. Mas eu falo, né, e muitos acadêmicos também vai ter essa mesma opinião, que o ambiente traz sim algo bacana pra gente e nos deixa mais leve diante dessa situação e de dificuldades. Natan, você que está quase finalizando, já está no 10º período, já passou o TCC, né? A fase, ela te lapidou bem para o mercado? Fred, eu costumava falar com os colegas acadêmicos, quando eu gostava de ir embora com os acadêmicos, né? Então o pessoal já me perguntava, Natan, você vai para qual lado hoje? Ah, não, vamos junto. Às vezes nem era o lado que eu tava indo, mas pra gente ir conversando com o pessoal, eu acabava indo com eles, e aí eu costumava falar com os acadêmicos. Gente, ali em meados de 2018, 2019, eu já falava, gente, se hoje tá difícil, a tendência é piorar. Então o cenário que nós vamos encontrar após a formação é um cenário complexo, é um cenário caótico, e vai sugar muito, e nós precisamos estar preparados para enfrentar esse cenário. Nunca imaginava que seria um cenário pós-pandemia ou pandemia, né? Eu falava, mas jamais imaginava que seria dessa forma. Tanto que alguns colegas falaram, Natan, não sei, cara, você estava prevendo alguma coisa? Jamais. É algo que, infelizmente, as coisas vão piorando. A saúde mental, né, que é algo tão importante, às vezes vem sendo reduzida, às vezes por políticas públicas vem sendo desvalorizado, o campo vem sendo dificultado. E aí a gente vai com essa vivência compreendendo que os resultados não são bons. Então o futuro é algo que assombra muita gente. E aí a fase trouxe um pouco de conforto nesse sentido, porque os docentes eles procuram, na forma singular, compreender cada acadêmico. Mas de qualquer forma, o professor, desde o primeiro período, tem sempre aquela preocupação singular para entender cada um na sua particularidade, na sua subjetividade. Então, a fase preparou muito bem. Tanto que hoje eu me recordo dos professores meus do primeiro período e tenho frases deles que eu gostava. Às vezes uma frase que o professor falava, talvez o docente nem pense assim, eu vou falar uma frase aqui, né? Mas essa frase traz impacto. Talvez o que você passou ali durante o dia, aquela frase vai ser chave para trazer uma paz, para trazer um alento para o seu coração. E aí eu tenho, até hoje, anotado frases desde o primeiro período de docentes, e muitos me procuraram. Os professores da fase dão acesso, mesmo antes do período de pandemia, que aí veio essa questão virtual, né, das aulas. Mesmo antes desse período a gente tinha bastante acesso aos docentes, aos professores. Então, mandava mensagem, ligava. Se faltou um dia, procurava saber o que está acontecendo. Natan, você está precisando de ajuda? Na pré-avaliação, pós-avaliação, se o resultado não foi favorável, também chamava. Então, esse processo de acolhimento, isso prepara o profissional. Porque a psicologia, um dos princípios básicos é o acolhimento. Se você não tiver o acolhimento com o seu paciente, isso não vai ser algo favorável para a sua profissão. E o docente, ele, na fase, ele faz isso de forma excelente. Então eu acredito que sim, nos prepararam. É claro que a gente tem que buscar especialização, né? A própria academia oferece isso, né? Nos dá acesso a isso. Mas acredito que todos hoje que estão terminando junto comigo, nós fizemos o TCC aí, passamos por esse período que todo acadêmico enfrenta, né? Que é algo assim que tira o sono, mas foi muito bom, tivemos resultados bons, e aí a gente vê que eu particularmente me sinto preparado. Estou aí, principalmente agora com esse campo vasto de oportunidades, né? Já me preparando para ingressar nessa carreira profissional. Ô Natan, nós sabemos que na pandemia, a parte psicológica das pessoas, né? Naquele período de pandemia, até mesmo agora, teve pessoas que foram afetadas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desafio pós-pandemia.
Fred, é um tema preocupante, mas que precisamos, de fato, relatar sobre ele. A pandemia em si, ela trouxe algo que para o ser humano é essencial, que é a coletividade, que é a aproximação, o afeto, o carinho. Então, devido a você ter que cumprir um isolamento social, você perdeu isso. E os resultados disso vão ser posteriores. Então, daí a gente tem a preocupação, porque os sinais eles começam a se mostrar pós-pandemia ou já no final dessa pandemia. Você, com essa pergunta, me fez recordar do tema do nosso TCC. O nosso TCC teve um tema que foi ideação suicida durante a pandemia Covid-19. E os resultados não foram agradáveis, sabe? Então, a gente percebe que a pandemia em si estimulou, né? A pandemia em si trouxe algo que potencializou essa ideação suicida, potencializou a depressão, justamente pela pessoa ter que se isolar, né? O ser humano ele foi feito para estar junto do outro, para compartilhar momentos bons, né? Nós somos seres coletivos. Infelizmente a pandemia segregou um pouco disso aí e nós perdemos principalmente o brasileiro, né? O brasileiro ele quando as pessoas de países vizinhos vêm visitar, o povo brasileiro é um povo acolhedor, de muita alegria. Então, nós temos de fato que estar preocupados com isso. Como eu estou agora finalizando o período, então eu já estou na clínica 2, né? Então, a gente percebe isso. Hoje, na clínica, nós temos mais de 700 pessoas na fila de espera para um atendimento psicológico. Então, as pessoas estão em busca e nós precisamos estar preparados para atender essas pessoas, para entender, né, aonde está o sofrimento, aonde está a angústia e trazer um alívio para essa pessoa, colocar essa pessoa na direção correta, né? E acredito que juntos, nós, os docentes, os formandos que estão aí chegando na reta final, as pessoas que estão se ingressando, todos nós temos que nos unir e criar projetos, criar algumas coisas bacanas aí, porque a pandemia veio de forma muito afrontosa e foi algo assim muito rápido. Então nós precisamos, né, nos mover e criar projetos para estar beneficiando e tirando essas pessoas desse momento aí de angústia. Tá certo, Natan! Grande Natan, muito obrigado por essa entrevista. Fred, queria mandar um abraço aí para todos os docentes, principalmente ali do curso de psicologia, do período noturno, da fase, né? Administração, pessoal da limpeza, o pessoal que tá na Copa, os porteiros, os vigias, todos os funcionários se sintam abraçados. Da mesma forma que cada funcionário na instituição me acolheu desde o primeiro período, eu trago essa reciprocidade, tenho um carinho enorme por todos vocês. E quem sabe, né, não surge alguma oportunidade aí pra gente dar continuidade, né, nesse trabalho e continuar com esse afeto. E mesmo se não houver oportunidade, a gente vai encontrar em demais lugares e nós vamos estar continuando aí nessa união, porque, como dizia, né, o sábio poeta, gentileza gera gentileza. Então, eu recebi muitas pessoas ali, fui muito bem recebido e não poderia estar agora aqui de outra forma a não ser agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu também estendo os meus abraços a todos os funcionários, todos os professores, todos lá da fase, tá bom? Muito obrigado, Natan, sucesso pra você. Tá, então, gente, mais um Festcast aqui do Centro Universitário FUNORTE. Um abraço, gente. Venha estudar na fase. Curso de psicologia aí, ó. Tem um sonho de ser psicólogo? É aqui na fase. Um abraço! Acompanhe nossa série de podcast e saiba mais sobre os temas mais importantes da atualidade. Festcast, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. Aqui todo mundo pode estudar. Continue ligado e bem informado com a nova série de podcast do Centro Universitário FUNORTE.